Olá, meus amigos e amigas, votos e muita paz, que o nosso Mestre Jesus sempre nos ilumine e nos abençoe sempre. Com muito prazer estamos retornando à nossa série Espiritismo à Luz da Razão, trazendo para todos os sábados um novo tema, falando sobre a doutrina espírita, nos esclarecendo dúvidas, trazendo para nós muito esclarecimento e reflexões para nossas vidas. E hoje, meus amigos, com muito prazer, nós estamos atingindo já o episódio de número 40. Portanto, nós vamos fazer um episódio especial. Vamos trazer novamente um amigo meu, um amigo virtual, não conheço fisicamente, como ele já esteve comigo aí, já fez alguns episódios para nós. Ele é de Rio de Janeiro, do Campo Grande, Rio de Janeiro. O nome dele é Francisco de Assis Castilho, um amigo muito querido que tem conhecimento profundo da doutrina espírita. Então hoje nós vamos fazer novamente aquele tema de perguntas e respostas espíritas, enfim. Então vai ser na parte número 3, ou seja, nós já fizemos perguntas e respostas espíritas, a parte 1 e a parte 2. Então hoje seria a parte 3 e hoje então vai ser com o nosso amigo, querido irmão Francisco de Assis Castilho, lá de Campo Grande, Rio de Janeiro. Ele pertence ao centro espírita chamado Luz e Verdade, também de Campo Grande, Rio de Janeiro. Antes de qualquer coisa, agradeço, viu, Francisco, você que está trazendo através do meu canal vários esclarecimentos a respeito do doutrina espírita. Fico muito feliz que você tenha acreditado no meu projeto, que você, mesmo não me conhecendo pessoalmente, fisicamente, mas a gente se conhece espiritualmente, com certeza que sim. Então eu fico muito feliz que você tenha me dado esse prazer de trabalhar junto comigo, de quando em quando você trazer também a sua contribuição com as suas palavras, com seus conhecimentos, e assim nos enriquece também, a gente aprende junto. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você sempre e que traga inspirações para todos nós, para você também, ok? Então, sem mais longa, vou lançar 4 questões para vocês. A primeira pergunta seria: a Bíblia é um livro sagrado e são palavras de Deus? Por favor, Francisco, dê a sua referência, o seu conhecimento a respeito desse assunto, ok? Então, vamos lá, meu amigo. Em primeiro lugar, quero agradecer o carinho e a oportunidade em participar desse importante trabalho que você, amigo Benedito Correia, leva esclarecimentos sobre temas importantíssimos à luz da doutrina espírita. Olá, pessoal, respondendo a esta pergunta, se a Bíblia é um livro sagrado e se é a palavra de Deus, de início é bom esclarecer que a Bíblia é uma coletânea de livros e muitos imaginam que a Bíblia é um livro só. Mas não é bem assim. Ela foi escrita por diversos autores em diversas épocas, em estilos muito variados. E se você folhear uma Bíblia que tem guardado em casa, irá perceber que ela contém livros de poesias, história, livros que falam sobre a sabedoria popular, sobretudo sobre a experiência do povo judeu, escritos do próprio rei Salomão. Encontramos livros que falam sobre como se formou o mundo, a origem da humanidade, a origem do mal e sobre o final dos tempos. A regeneração do mundo, a regeneração da humanidade, como, por exemplo, o livro de Apocalipse, escrito por João Evangelista, lembrando que a Bíblia é uma grande coletânea. Nós precisamos tomar o primeiro cuidado de entender que cada autor escreveu o seu livro segundo o seu estilo literário e segundo a época na qual ele viveu. Porque cada autor
viveu em um momento muito distinto da história do povo hebreu. E é natural que, ao escrever o seu livro, os resquícios da sua cultura e da cidade onde ele viveu, dos seus hábitos, da sua família, das suas crenças, tenha influenciado no entendimento do livro por ele produzido. Quando levamos isso em conta, ao abrirmos a Bíblia, iremos nos deparar com uma coletânea de livros que falam sobre a história do povo hebreu e sua relação com Deus único. Desde o início da formação do povo pelo patriarca Abraão até o momento do recebimento da lei no deserto, da libertação do Egito, e no caso do Novo Testamento, da chegada do Messias, anunciado pelas profecias, e da divulgação da mensagem do Evangelho em torno do Mediterrâneo, que era o mundo conhecido da época, isso tudo em uma coletânea de mais de 60 livros em suas mãos, e mais 2000 anos de história de um povo que manteve-se fiel ao Deus único, à sua fé, à sua crença e ao seu modo de vida muito peculiar. Portanto, é um livro sagrado no sentido da importância histórica do seu conteúdo, que é digno de veneração e respeito, porém escrita por homens, tendo, claro, a inspiração do próprio Cristo e seus prepostos. É isso. Muito bem, Francisco. Você realmente tem um profundo conhecimento da doutrina espírita, inclusive da Bíblia, que é um assunto muito complexo, a gente tem que lidar com uma certa delicadeza, porque o livro realmente é a Bíblia, é muito assim respeitado no mundo todo. Então, você foi muito coerente, foi muito justo, trazendo o seu conhecimento muito bom, ok? A segunda pergunta que muitas pessoas às vezes nos fazem, às vezes eu já perguntei também, né? Por que Deus já nos fez perfeito, né? Vamos lá. Porque Deus nos fez simples e ignorantes, por favor. Kardec questionou os espíritos a respeito dessa questão, a pergunta 119 do Livro dos Espíritos, do porquê Deus nos fez simples e ignorantes e não espíritos perfeitos. E a resposta foi clara. Qual o objetivo de sermos criados simples e ignorantes, no sentido de não termos ainda se contaminado com o mal? Qual era o objetivo? Caminharmos para angariarmos conhecimentos, crescimentos, para paulatinamente, através das sucessivas reencarnações, atingirmos a perfeição relativa dos espíritos puros. Eis aí a questão: que mérito teria se fôssemos criados perfeitos? Aonde estaria o mérito de não ter se esforçado para ter, e na nossa vida física, como encarnado, demonstram tudo isso. As coisas que conseguimos agariar e adquirir com muito esforço têm outro sabor, porque tem o nosso esforço, nosso amor, nosso carinho, nosso suor, nosso trabalho. Então, sem esforço, não há merecimento para alcançarmos, vivermos em mundos felizes e alcançarmos os mundos ditosos, que são dos espíritos puros. Então, o mérito está na nossa individualidade do livre-arbítrio, do nosso interesse, do crescimento. Realmente, nós nascemos simples e ignorantes, claro. Não seria justo já nascermos já perfeitinho, né? Tudo acabado. Então, muito bem, a sua resposta foi excelente, gostei muito. Muito bem, vamos dar a sequência, então, agora para a terceira questão.
A terceira questão também é um assunto muito discutido atualmente. Está havendo muito esse tipo de questionamento a respeito do autismo. Então vamos lá, a pergunta é: o que é o autismo na visão espírita e conforme seu conhecimento, Francisco, por favor? Okay? Bom, primeiro vamos entender o que é o autismo. Segundo o Ministério da Saúde, transtornos do espectro autista é uma condição caracterizada pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, interferindo na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e em comportamento. Devemos convir que nenhuma pessoa é igual a outra, logo, nenhum autista é igual a outro. Para a causa do autismo, nesta existência, muitos julgam e de maneira precipitada, incorrendo em erros, a quem aponte para falhas em vidas anteriores, como suicídio ou escolhas equivocadas, e todos nós cometemos em instâncias diversas. Por isso, é preciso muito cuidado em nossas avaliações, conforme aprendemos nos estudos da doutrina espírita. Precisamos analisar as situações de forma ampla, considerando as múltiplas possibilidades. E arriscado, por exemplo, contribuir causa única para as condições neurotípicas, assim como a ciência ainda não determinou rigorosamente as causas para o seu surgimento. Portanto, é preciso cautela para não interferir uma relação determinística entre a trajetória do espírito em suas múltiplas existências e as questões do neurodesenvolvimento. É preciso lembrar que tanto típicos como atípicos são espíritos encarnados em busca de evolução moral, dentre tantas oportunidades que lhes são ofertadas. Antes de encarnarmos na Terra, a expiação, a prova e a missão são algumas delas, conforme encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Nas instruções dos Espíritos, grupos de expiações e provas, no capítulo 3, item 13 a 15, a atual encarnação. E o melhor momento de recuperar as nossas falhas, lembrando ainda, Kardec, no capítulo 5, item 10, da obra Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que as provações da vida nos fazem adiantar segundo quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpam as chagas e curam o doente. Nossos irmãos e irmãs autistas são espíritos em experiência transitória e devem ser amados e direcionados pelas famílias e amigos para que possam conviver com as limitações atuais impostas nessa encarnação, mas que tenham um bom proveito durante a sua estada aqui na Terra. Somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não nos esqueçamos. Você tem realmente conhecimento profundo sobre essas questões, viu? Fiquei extremamente feliz com a sua resposta. Sinceramente, eu aprendo também muitas coisas. Você nos explicou muito bem, não sobre o autismo, sobre o geral da ciência que estuda vários fatos, né? Inclusive sobre o epilotismo, né? A gente fazer regressão de vidas passadas. Muito bem, gostei, viu, Francisco? Então vamos fazer a quarta e última pergunta. Né? A pergunta também, muitos internautas perguntam o que seria esse EQM, essa abreviatura EQM, o que seja experiência de quase morte, né? Então, por favor, Francisco, o que você tem a nos dizer sobre essa experiência de quase morte chamada EQM? Vamos lá.
se partirmos do princípio que, agora no século XXI, estamos indo pelo caminho da ciência, sem o viés religioso, chegando a conclusões bastante interessantes, como, por exemplo, o trabalho da hipnose, regride a pessoa a outras existências através da terapia de vidas passadas, muitas vezes. Aí você descobre que a alma é mais antiga que o corpo. Você trabalha dentro de constelações familiares, que é uma corrente nova que vem surgindo na área da terapia, e você vai descobrindo que existe muito mais coisas do que o corpo físico. Existem energias que transitam dentro do chamado campo, como fala a constelação familiar, que essas energias, de certa maneira, estão no campo do imponderável, não estão nas condições orgânicas e físicas. Logo, existe algo transcendente no homem. Existe também, dentro da psicologia, a chamada psicologia transpessoal, que analisa não só a questão da hipnose, mas tudo que diz respeito à transcendência da alma em relação ao corpo físico. Então, no lado da psicologia, tem uma série de pesquisas que, mesmo não querendo assumir a questão religiosa, elas vêm provando a ideia da imortalidade da alma. A mesma tendência vem apresentando no campo da física, com a experiência da física quântica, como, por exemplo, das relações, como o que eu faço aqui, ecoa ali, e todos nós estamos interligados e que fazemos parte de uma grande rede, que a natureza tem um grande mecanismo independente, e hoje os físicos estão trabalhando exatamente na comprovação dessas energias do ser humano e a percepção do ambiente onde ele está, como a minha mente interfere no meio ambiente, como esse ambiente interfere em mim, o que eu faço ou penso aqui interfere em alguém que está distante de mim. E na medicina não está sendo diferente. As experiências de quase morte têm sido um campo muito interessante de pesquisas, e pesquisadores não espíritas estão se dedicando nesse tema, trazendo contribuições muito interessantes com comprovações que existe a EQM, porque são relatadas coisas bastante interessantes do que acontece com eles durante o período em que se encontravam em coma. Então, o que se está observando é uma convergência dessas descobertas com as verdades espíritas. Mas isso não tem a ver com a obra de Allan Kardec, mas tem com as leis universais que o Espiritismo estuda, que estão na lei da natureza. Portanto, nem é necessário ir a uma obra espírita para achá-la. Por quê? Saber da imortalidade não é preciso ler necessariamente Kardec. Porém, na doutrina espírita, encontramos referências a esse tema de maneira mais consolidadas. Na obra do O que é o Espiritismo, Kardec assevera: se por algum motivo todas as obras espíritas foram queimadas, destruídas, o Espiritismo se reescreveria, porque descrevem o que está na lei da natureza. E ninguém poderá ocultar aquilo que é da lei natural. Então, quem está escrevendo com outro alfabeto as verdades espirituais que o Espiritismo também escreve. Você realmente vem trazer para nós essa grandeza do conhecimento, para que nós possamos nos refletir. Muito bom, gostei demais. E agora, finalizando então o nosso episódio, Francisco, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Diga aí o que você tem a dizer para todos nós, internautas e todos nós. Diga aí, Francisco. Muito obrigado. Agradeço imensamente o convite para participar desse bate-papo
e espero ter contribuído um pouquinho com os meus ínfimos conhecimentos a respeito dos temas propostos. Que Jesus nos abençoe, nos guie e sigamos firmes adiante, porque tudo acontece por uma razão. Muita paz a todos. Eu que agradeço, Francisco, eu que agradeço imensamente a sua participação. Espero que a gente possa, mais futuramente, novamente, trazer mais alguns episódios com você falando sobre outros temas importantes e assim trabalhando junto, cada um trazendo temas diferentes. E muito obrigado, Francisco. Deus abençoe você, de você ter nos trazido essa resposta tão importante, e acredito que os internautas, nossos amigos que estão assistindo aí, gostaram da sua resposta. Muito obrigado, ok? Então, a todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado, viu, gente? Continua conosco nos próximos episódios. Não esqueça de dar o seu like para nós, trazendo positivo, porque isso favorece o canal ao seu crescimento, para que todos possam também se beneficiar desses conhecimentos tão maravilhosos que é a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é universal, é uma ciência que estuda a vida após a alma, enfim, todas são questões. Então, agradeço imensamente a todos vocês, beijo, estaremos no próximo episódio. Muito obrigado, Francisco, obrigado por você, tchau, tchau.